Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Poliana, e hoje eu vou estar respondendo para vocês algumas questões sobre os direitos dos jovens aprendizes. Então, o que um jovem precisa ter para se tornar um aprendiz, qual a diferença entre aprendiz e estagiário, enfim, algumas questões básicas sobre o assunto, tá bom? Então, primeiramente, quais são os direitos trabalhistas nas condições de jovem aprendizes? Então, o aprendiz, ele vai ter todos os direitos trabalhistas e previdenciários, igual a um trabalhador normal. Ele também vai ter direito à carteira de trabalho assinada e ele tem direito também a um salário mínimo por hora, que depois eu vou falar melhor sobre esse salário mínimo. Então, o jovem aprendiz, por mais que ele às vezes seja de menor de idade, ele vai ter todos os direitos garantidos, igual a um trabalhador normal e formal, tá bom? A segunda pergunta é: quem pode ser aprendiz? Então, para o jovem ser aprendiz, ele precisa estar cadastrado ou matriculado em alguma organização formadora de aprendizagem, ele precisa ter entre 14 e 24 anos incompletos e também ele precisa estar cursando o ensino fundamental ou ensino médio ou já ter concluído o ensino médio, tá? Então, essas são as características que um jovem precisa ter para se tornar um jovem aprendiz. E quantas horas o jovem aprendiz pode trabalhar por semana? Então, caso esse aprendiz ele esteja matriculado no ensino fundamental, ele vai poder trabalhar até 6 horas por dia. Então, se ele está fazendo o ensino fundamental, ele pode trabalhar até 6 horas por dia. Se esse jovem ele já terminou o ensino fundamental, e o ensino médio, então aí ele pode trabalhar até 8 horas por dia, mas dentro dessas 8 horas tem que estar a carga horária da formação teórica, tá bom? Então tem que estar incluído dentro dessas 8 horas diárias. E aprendiz e estagiário são a mesma coisa? Se não, qual é a diferença? Então, assim, para ser um aprendiz, então o aprendiz ele vai ter todos os direitos trabalhistas e previdenciários. E para ser um aprendiz precisa ter então entre 14 e 24 anos, não pode ter uma carga horária maior do que 6 horas diárias se ele estiver cursando o ensino fundamental. O jovem aprendiz ele não pode fazer hora extra em hipótese alguma e nem pode ser compensado por isso, então é proibido, expressamente proibido por lei fazer hora extra. E também o contrato do aprendiz ele não pode ser superior a 2 anos. Tá? Então, isso é um aprendiz. Por outro lado, o estagiário, ele não tem uma carteira de trabalho assinada, então ele não tem uma ligação, sua contratação não é obrigatória. E também, o contrato de um estagiário, ele não pode ser inferior a um bimestre, então inferior a 2 meses. O estagiário, ele não precisa necessariamente estar estudando e ele pode fazer hora extra desde que ele tenha algum benefício com isso, então que tenha alguma forma de pagamento, enfim. Então essas são as diferenças básicas entre o estagiário e o aprendiz. E quais são as funções que um aprendiz não pode exercer? Então, o aprendiz, ele não pode exercer atividades de gerência, de diretoria, atividades de confiança e nem aquelas aquelas funções que estão relacionadas a um curso técnico ou a um curso de graduação. Então, tudo que precisa de um curso de graduação ou um curso técnico específico não pode ser executado por um jovem aprendiz. O aprendiz ele também não pode executar o trabalho noturno, então ele não pode trabalhar das 10 da noite às 5 da manhã, é expressamente proibido. E ele também não pode executar nenhuma das atividades que estão listadas na lista TIP. A lista TIP ela é uma lista que tem as piores formas de trabalho infantil. Então, todas as atividades que tem lá não pode ser executada pelo jovem aprendiz. A lista TIP brasileira é uma das maiores do mundo, é uma das que mais tem funções. E dentre essas funções está a agricultura, pecuária, indústria de transformação, enfim. Então, qualquer atividade que está listada lá nessa lista TIP não pode ser executada por um jovem aprendiz. Também relembrando, não pode trabalho noturno e nem trabalho que seja de gerência, diretoria ou que necessite de uma formação específica, como curso técnico e curso de graduação.
E aí, quem registra os aprendizes? A organização formadora ou a empresa? Então, o registro na carteira de trabalho do aprendiz, ele pode ser feito tanto pela organização formadora, quanto pela empresa. Então, fica a cargo aí da empresa e da organização formadora, elas escolhem qual das duas vai fazer o registro do aprendiz. No caso do Sistema S, aí é a empresa que faz esse registro, tá bom? Então, para o Sistema S, a empresa faz, para as outras empresas, aí fica a cargo delas escolher ou a empresa ou a instituição formadora, tá bom? Tá. E o que é o Sistema S? Então, o Sistema S, ele é o Sistema Nacional de Aprendizagem e até o ano de 2000 ele era o único local que fornecia os cursos teóricos de aprendizagem. Dentro do Sistema S, a gente tem várias organizações, várias instituições. Por exemplo, o SENAI, que é o Sistema Nacional de Aprendizagem da Indústria. Temos o SENAC, que é o Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial. Temos o SENAT, que é do transporte. O SENAR, que é da agricultura. E tem também o SESCOP, que é o Sistema Nacional de Aprendizagem Cooperativista. Mas são só algumas das instituições que compõem o Sistema S, tá bom? Então, qualquer empresa que esteja relacionada a um desses sistemas, ela é obrigada a registrar o aprendiz, como eu falei na pergunta anterior. E qual é o número de aprendizes que uma empresa deve ter? Então, as empresas de médio e grande porte, elas precisam ter, por lei, entre 5% a 15% dos seus funcionários contratados devem ser aprendizes. Então, empresas de médio e grande porte, de 5% a 15% deve ser aprendiz. As empresas de pequeno porte, elas não são obrigadas a contratar jovem aprendiz. Porém, se elas quiserem, se for da vontade delas, elas podem sim contratar um aprendiz. Então, qualquer empresa pode ter um aprendiz. Mas só as de médio e grande porte é que são obrigadas a ter entre 5% e 15% dos seus funcionários sendo aprendizes. E como é definido o salário do jovem aprendiz? Então, por lei, o salário do aprendiz deve ser pelo menos um salário mínimo proporcional às suas horas. Então, se ele trabalha 8 horas por dia, ele vai receber pelo menos um salário mínimo. Se ele trabalha 6 horas, aí é feito o cálculo proporcional. E tem algumas empresas que resolvem pagar a mais, e aí não tem problema, tá bom? Então, o mínimo é o salário mínimo, mas se a empresa quiser pagar um pouco mais, aí é a escolha da empresa, tá bom? E em que cota se encaixa um jovem com deficiência contratado como aprendiz? A de adolescente aprendiz ou a de pessoa com deficiência? Então, a empresa contratou um aprendiz que tenha deficiência, então em qual cota ele se encaixa? Como as empresas de médio e grande porte elas são obrigadas a ter tanto aprendiz quanto pessoa com deficiência, se a empresa contrata um aprendiz com deficiência, ele vai se encaixar em uma cota só, tá bom? Então, ou ele vai entrar na cota de aprendiz, ou ele vai entrar na cota de pessoa com deficiência, tá bom? Então, ele é de uma ou de outra, ele não vai fazer parte das duas cotas, tá? E os adolescentes, eles podem ser aprendizes em mais de uma empresa? Então, assim, como o programa de aprendizagem, o principal objetivo dele é formar um aprendiz para o mercado de trabalho, tanto na parte prática quanto na parte teórica, é tudo voltado para o mercado de trabalho, para que quando acabe o seu contrato ele possa ingressar no mercado em alguma vaga, o ideal é que esse aprendiz não seja aprendiz mais de uma vez em empresas diferentes. Porém, na legislação não tem nada que impeça esse ato, então o aprendiz pode sim ser aprendiz mais de uma vez em mais de uma empresa, mas não é o mais correto, até porque se o aprendiz ele passou pelo processo de aprendizagem e ele foi eficaz, né, eficiente nesse processo, ele adquiriu conhecimento, ele não precisa necessariamente se tornar aprendiz de novo, porque se ele foi bom da primeira vez, a chance de ele ser contratado é muito grande. Mas não tem nada na lei que impeça de ser aprendiz novamente. E quais são as vantagens que uma empresa tem de contratar um aprendiz?
Então, primeiro é a parte social, né? Que a empresa ela vai estar dando oportunidades para jovens que muitas vezes vão ter uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho, porque a gente sabe que o primeiro emprego é bastante difícil e está cada vez mais difícil. Então, primeiro tem esse lado social, a empresa ela está dando oportunidade, ela está formando trabalhadores. Depois, a empresa ela paga menos FGTS, porque para os aprendizes a cota do FGTS é 2%, o que significa uma redução de 75% quando comparado a um trabalhador normal. Além disso, a empresa ter aprendiz, ela está obedecendo a lei, que é a lei que pede de 5 a 15% de aprendizes. E quando uma empresa ela não tem essa porcentagem, ela pode ser multada, tá, pelo Ministério do Trabalho. Então, a empresa ter aprendiz também faz com que ela esteja dentro da lei e não receba essa multa. E por fim, as hipóteses de estabilidade provisória decorrentes de acidente de trabalho e de gravidez são aplicáveis ao contrato de aprendizagem? Então, assim, essas hipóteses, elas não são aplicáveis ao contrato de aprendizagem. Por quê? Porque esse contrato, ele tem um prazo definido, que é até 2 anos. Então, o jovem, ele não vai ter direito, por exemplo, a jovem, né, à estabilidade depois que voltar de uma gravidez, ou depois que voltar de um acidente de trabalho, igual ocorre com os trabalhadores formais, que o trabalhador formal, se ele se acidenta no trabalho, depois que ele retorna, ele tem um período de estabilidade que ele não pode ser demitido, a não ser por justa causa. O jovem aprendiz não tem esse período de estabilidade. Porém, enquanto o jovem ficar afastado por um acidente ou por uma gravidez, esse jovem, a empresa ela precisa continuar recolhendo o FGTS desse jovem nesse período de afastamento, desde que esse período seja menor a 6 meses. Então, se o jovem ficou afastado até 6 meses, a empresa ela vai continuar recolhendo o FGTS para que depois o jovem ele tenha o benefício das férias, tá bom? Então, as férias ele vai ter normal se esse período for menor que 6 meses. Mas o caso de estabilidade, o jovem não tem. Então, assim que ele volta do acidente de trabalho ou da gravidez, se o contrato estiver terminando, ele pode ser demitido. Demitido não, porque na verdade o contrato vai terminar, né? Então, aí acaba a obrigação da empresa com esse jovem. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês com relação à aprendizagem, com relação aos direitos dos aprendizes. Qualquer dúvida, estou à disposição, me procurem. Um abraço e até mais!